E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos, meus amigos queridos contadores e contadoras, a mais um podcast do Contador Agora. Novamente aqui com a Vanessa, nessa sequência aí de conteúdo sobre sucesso do cliente, onboard de cliente. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Deixa eu falar para minha câmera aqui. A gente fez um conteúdo sobre, eu não sei se esse conteúdo vai junto, se vai separado, mas a gente fez um conteúdo só sobre onboard na contabilidade. Talvez vá junto, porque faz Não, sentido, acho que né? vai separado, um por Separado, semana. um por semana. A gente fez um conteúdo, a gente acabou de gravar um conteúdo sobre onboard na contabilidade. Provavelmente já deve estar disponível. Se você que está assistindo ele já deve ter assistido ele, vale muito a pena você voltar e assistir, né? Foi um conteúdo bem legal. Vou deixar aqui na legenda também o link dele. Isto. E dessa vez a gente vai falar sobre como estruturar um time de sucesso do cliente na contabilidade. Como estruturar um time de CS. E esquece tudo que você sabe sobre CS, esquece tudo que você viu influenciador falando sobre o sucesso do cliente. A gente vai desenvolver aqui realmente te passar um conceito do que é a experiência do cliente, o que é sucesso do cliente, do que é saque, do que é atendimento, do que é NPS, de como que você junta isso tudo e faz isso funcionar para você ganhar mais dinheiro no final, que é o objetivo. Exatamente. Então, esse conteúdo ele vai ser um pouco mais. A gente vai tentar trazer mais conceito, falar um pouco mais didaticamente, Isso, mas ele, querendo ou não, vai ser um conteúdo técnico. Então, isso. senta aí na cadeira, abre um vinho, assiste o podcast, vamos lá. Vamos lá. Então, vocês vão no ver, a gente vai na água de coco aqui, na água normal, porque esse conteúdo é denso. É. Esse conteúdo não é um conteúdo qualquer, nem para qualquer empresa. As empresas contábeis que estão buscando realmente montar uma área de CS são empresas contábeis que realmente estão buscando um diferencial que não tem hoje no mercado. As pessoas falam que sabem fazer esse sucesso do cliente, mas não sabem. As pessoas falam que sabem fazer processo de interno para empresas de contabilidade e não sabem. As empresas contábeis que desenvolvem, ou as empresas de consultoria que desenvolvem processos para empresas contábeis, desenvolvem processos apenas para tratar esse cliente internamente, para aumentar, para que os departamentos consigam trabalhar melhor, com menos erros e tudo. Ninguém fala focado e centrado no cliente. E o conceito de sucesso do cliente, de experiência do cliente, é justamente o estar centrado, estar pensando no cliente. O cliente é o centro da estratégia. Então, vamos ser a primeira coisa, o primeiro conceito que nós vamos falar nesse podcast aqui. Sucesso do cliente não é processo interno da sua empresa. Não. O seu gestor de projetos não é o líder de sucesso do cliente. Não tem nada a ver. Uma coisa é o seu processo interno, o que cada departamento seu faz para conseguir executar o trabalho recorrente e mandar para o cliente. Isso não é sucesso do cliente. Isso é entregável, isso é entregável. projeto. Projeto, não tem nada a ver. Então vamos lá. Vanessa, o que é sucesso do cliente, o que é experiência do cliente, qual que é a diferença desses dois? Vamos lá. A experiência do cliente é um conceito um pouco mais amplo. Ele é o caminho que você quer que esse cliente percorra dentro da sua empresa. Então, a jornada dele dentro da sua empresa. Por onde que ele vai chegar, qual vai ser o caminho que ele vai traçar inicialmente, qual vai ser o onboard dele, quais vão ser os caminhos que ele vai percorrer diariamente, qual vai ser o sucesso final que você tem de proposta de valor entregue para ele. Legal. Então, dentro desse primeiro conceito, um time de CX, é chamado de CX, que é Customer Experience, que é, na verdade, o time que vai montar a experiência desse cliente. Na verdade, ele vai desenhar uma jornada interna desse cliente. Exatamente, o caminho que esse cliente vai percorrer até alcançar o sucesso que foi estipulado, proposto lá inicialmente. E como que se desenha uma jornada do cliente? Vamos lá. Como é que uma jornada do cliente é desenhada? Ela pode ser desenhada, por exemplo, tratando nesse caso de CS, porque também tem uma jornada de marketing, né? Sim. Também tem uma jornada de cliente de marketing. Nós não estamos falando de marketing agora, nós estamos falando do cliente que já é cliente. A gente está falando do momento que o cliente assinou o contrato com você, ele já é seu cliente. O que você faz a partir de agora? Então, primeira coisa dessa jornada é o seguinte: vamos mapear ponto a ponto desse cliente. Então, o cliente ele assinou o contrato, um ponto. Pediu a documentação desse cliente, outro ponto. Entrou no que a gente chamou de onboarding, que é a preparação e ativação desse cliente. Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dentro de cada fase, quem que é o profissional responsável por conversar com esse cliente, por analisar o dado desse cliente, por coletar uma informação, identificar tal coisa, fazer o checklist. Então,
é mapear cada ponto de contato com esse cliente, é mapear, é levar esse cliente do ponto A ao ponto B no momento que esse cliente entra na sua empresa, onde ele acaba o onboard, e após o onboard, aonde que ele fica nesse ciclo que ele não pode ter fim, que o fim de um ciclo é o cliente que vai embora, e a gente não pode deixar esse ciclo ter fim. Então, como que essa jornada ela é feita mensalmente? Então, esse desenho dessa jornada é feito pelo Customer Experience, Isso, né? é CX. o que pensa na experiência do cliente. Aham. E o sucesso do cliente é meio que a gente pode definir como o departamento que vai garantir o sucesso do cliente dentro dessa jornada. Ok. Então, é o que vai pegar na mão e conduzir ele no dia a dia ali, passando por todos os marcos de sucesso até alcançar o objetivo final, que é continuar num ciclo constante e aumentar o lifetime. Legal, então vamos lá. Tarefa para os gestores aí, para os contadores gestores. Vocês vão pegar um mapa mental, vocês podem fazer isso por mapa mental, vocês podem fazer com uma cartolina, você pode juntar seu time ali, seus principais decisores. Você pode contratar o contador agora para fazer. Isso, e eu acho que o principal, a gente aqui tem esse produto, a gente tem esse programa de estruturar processo de sucesso do cliente na contabilidade, mas o que nós vamos fazer? Primeira coisa, antes da gente pensar em como estruturar um time de CS, do sucesso do cliente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que desenhar a jornada desse cliente interna. Como que essa jornada, eu fiz um checklist aqui, eu vou ler aqui esse checklist de como que nós vamos desenhar isso aqui, ok? Vamos lá. Desenhar um caminho, imagina que você vai do Rio de Janeiro a São Paulo. Você liga o GPS. O GPS te dá todo aquele caminhozinho, as horas de chegada. Este mesmo caminho você vai ter que ter desenhado dentro da sua empresa, etapa por etapa, microetapa por microetapa. Que grau que você vai parar para comer, onde você vai Exatamente. Então vamos lá. Então você tem que, vamos lá, algumas coisas que eu gosto de colocar. Identificar todos os pontos de contato entre cliente e contabilidade. Mapear cada etapa e cada subetapa. Definir quais ações o cliente tem que tomar em cada etapa e quais ações a contabilidade tem que tomar em cada etapa. Identificar possíveis pontos críticos em cada etapa, aonde que cada um tem que ficar atento, cada empresa tem que ficar atento. Aí a gente vai para uma parte de personalização de jornada, porque cada perfil de cliente requer uma habilidade do cliente específico. Você está trabalhando com um cliente que tem mais entendimento, ele é de um jeito, com um cliente que tem menos entendimento, vai ter que voltar um passo atrás. Então, personalizar, treinar a equipe, monitorar. Então, o objetivo de fazer isso é fazer o quê? Cara, coloca uma cartolina na mesa dessa, pensa no momento que o cara entra, a todos os pontos de contato que você tem com o cliente, do começo ao fim, os entregáveis, o que vai ser entregável, como que vai ser entregável, por que vai ser entregue, como que vai ser entregue, qual que é o canal que ele tem de conversar com você. Então, você vai mapear tudo isso. Primeira coisa. Essa é uma parte que ela realmente precisa de muita atenção mesmo. Porque é nesse contato, 1 a 1, que se tem, que o cliente ele entende que ele é relevante para sua empresa, que ele tem valor para sua empresa ou não, que ele entende que ele está sendo bem tratado ou não e que vale a pena continuar na sua empresa ou não. Isso. Muitas vezes o contador chega e fala assim: não, eu fiz tudo, eu entreguei todas as guias em dia, você pagou todos os impostos, você não está devendo nada, por que você está cancelando comigo? Pela falta da experiência, pela falta da personalização da experiência. Então, esse é um ponto. Quando a gente foi estruturar o nosso aqui do Contador Agora, a gente sentou, colocou realmente uma cartolina e colocou, olha, primeiro ponto, boas-vindas do cliente. O cliente entrou, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, contato telefônico. Segundo, envio de e-mail. Terceiro, envio de WhatsApp. Quarto, enviar tais informações de documento. Como que esse e-mail vai ser feito, como que esse WhatsApp vai ser feito. Então, a gente pensou em todos os pontos de contato, todas as ferramentas de contato e como que esse contato vai ser feito para trazer uma personalização, uma humanização para esse atendimento também. Perfeito. Então, mapear mesmo, colocar no papel toda essa jornada. Nada pode ficar de fora. Nada pode ficar de fora. E uma dica que a gente pode dar, assim, mesmo que você queira personalizar o seu atendimento e trabalhar só com o WhatsApp, com o seu cliente,
O e-mail é uma parte onde você consegue oficializar as coisas. Então, você quer mandar a guia para o seu cliente pagar pelo WhatsApp, ele acha mais fácil pelo WhatsApp? Então, manda pelo WhatsApp. Mas manda um e-mail também de oficialização ou de contato, de informação. Sua contabilidade tem como regra enviar documentos somente por e-mail. Ou somente pelo sistema interno Ou lá. somente pelo sistema interno, mas às vezes o seu cliente não vai se adaptar a isso. Para ele não faz sentido, ele não tem tempo, ele não tem o conhecimento para utilizar a ferramenta. Então, cria um processo, mas deixa ele maleável, flexível, para você Isso. conseguir se adaptar ao cliente também. Essa adaptação ela é muito importante, porque cada cliente é um cliente, cada cliente se adapta a um sistema, a um mecanismo, está acostumado com uma outra coisa. Então, beleza. Primeiro passo, mapear toda essa jornada do cliente interna. Mapeou. Legal. Aí a gente vai para a parte de tendo isso tudo mapeado, o que é legal os gestores da empresa verem depois disso? Mapeou numa cartolina, mapeou no mapa mental, mapeia do começo ao fim, mapeia todos os pontos de atendimento, aonde que o cliente registra as queixas, as dúvidas, as solicitações, como é respondido Quem é o responsável por por cada um. responder? Então pega a sua empresa, põe ela de cabeça para baixo. Coloca todos os pontos de contato, chama seus principais líderes e fala assim, tem algum ponto de contato que não está aqui? Às vezes o cara manda alguma coisa no Instagram de alguém, no WhatsApp particular de alguém, tem alguma coisa que não está aqui? O que não está, coloca e deixa a sua empresa visível para que todo mundo consiga entender o cliente do começo ao fim na sua empresa. Tenha isso. Isso é um passo que a gente tem contabilidade que é muito pequena, que não quer estruturar isso porque ainda não tem necessidade desse processo. Só que se você tem 5 funcionários e você não estrutura isso porque você acha que você tem pouco funcionário, quando você tiver 50, você não vai demorar muito. Você não vai conseguir. E tem contabilidade que já tem 50 funcionários, mas não estrutura isso porque é um trabalho muito grande. Só que você perde pontos preciosos de contato e dados preciosos também para você Isso. melhorar a sua Isso. empresa. Perfeito. Então, estruture desde o dia 1. A gente estruturou o nosso desde o dia 1 sem cliente. Sim. A gente não tinha cliente, já tinha essa estrutura. Como é que o cliente ia entrar, como é que ele ia fazer, a gente adaptou de acordo com o que a gente foi crescendo. Então, a gente bate de 0 a 700 clientes com praticamente o mesmo onboard. E se você parar a gente parar para pegar os materiais antigos, onde era tudo coloridinho, o onboard leva muito mais completo do que é hoje. Sim. Nosso onboard já era muito robustão, já era muito bonitão. Então, porque a gente sempre teve essa visão. Então, estruturou isso, colocou isso numa cartolina, colocou isso no papel, colocou isso no mapa mental, em qualquer software que você quiser. Estruturou tudo isso. Legal. Vamos separar e vamos definir funções aqui. Vamos entender o que é departamento, vamos entender o que é atendimento, vamos entender quem que atende o cliente, quem que é o melhor para atender o cliente e o que de fato é um time de sucesso do cliente, que aí sim entra o time de CS, certo? Correto. Então vamos lá. A pessoa que atende o telefone e faz a recepção das pessoas que chegam na sua empresa tem um cargo de recepcionista. Isso. Ela não é o sucesso do cliente da sua empresa. Ela não é o sucesso do cliente. Ela é só no sentido, ela é uma recepcionista. O cargo dela é recepcionista. Ela não é CS. Não dê a ela o nome de CS, porque ela não vai ser CS. A função do CS é mais complexa que isso. A pessoa que faz o atendimento ali, o cliente ligou querendo tirar a dúvida tal, tirou a dúvida, desligou o telefone, não é o seu CS. Ele pode ser denominado saque. Ele atende as ligações, resolve as dúvidas, sana as necessidades, desligou. Ele não é o CS. O responsável pelo CS é o que vai acompanhar o cliente e que vai garantir o sucesso dele, o alcance dos objetivos dele dentro da empresa e da empresa com ele. Esse é a pessoa que é responsável e focada nisso. Exato. Lembrando que o que é sucesso para o cliente, você tem que perguntar para ele. Exatamente. Então, o sucesso do cliente é o que é para ele sucesso. E às vezes o sucesso para o cliente é algo que você não consegue atingir. Por exemplo, o cliente chega para você e fala: o que é sucesso para você? É eu pagar o mínimo de imposto possível. Mas isso não é possível, você vai pagar muito imposto. Então, dentro do que você espera de pagar o mínimo possível, e eu sabendo que você vai ter que pagar muito imposto, o que é CS? Você pagar o mínimo possível de maneira correta, legalmente, por exemplo. Então, esse vai ser o nosso esforço o nosso esforço vai ser o nosso core business aqui, vai ser isso.
e que é um alinhamento de expectativas feito lá no onboard, lá na reunião inicial, que é quebrar o sonho e construir a realidade. Você pegar o que ele quer, o que é possível e alinhar as Isso. expectativas. Exatamente. Então você tem, vamos montar um organograma aqui para o contador entender. Você tem o CX, que é em cima, que geralmente são os contadores, os diretores, os que realmente, stakeholders, né, que a gente fala, os que tomam decisão, os pica, eles vão desenhar eles vão desenhar um mapeamento, toda a jornada do cliente, o que eles esperam, cada ponto de contato, eles vão fazer isso. Aí vai ter um nível abaixo, que é o nível dos especialistas, que é o nível dos profissionais de sucesso do cliente. Esses profissionais serão os responsáveis por, do momento que este cliente entra na empresa, é garantir o sucesso dele, garantir que os entregáveis dele, o sucesso dele e tudo que ele sonha, pensa, planeja e almeja como a contabilidade nova, esse cara consiga atingir junto com o time interno. Então, esse cara de CS, esse profissional de CS, ou essa mulher de CS, ela é uma pessoa que vai fazer uma interlocução entre operação e cliente, onde ela entende que a operação tem a obrigação de fazer os entregáveis materiais, físicos, é imposto, é guia, tudo, mas ela tem que pegar isso e transformar tudo isso em sucesso para esse cara. Exatamente. Meio que o CS, ele é o tradutor. Ele vai conversar com o cliente, entender o que o cliente quer, o que ele precisa naquele momento e levar para a operação executar. E ele vai pegar as informações técnicas da contabilidade, traduzir e simplificar para o cliente entender. Exatamente. Então, ele é o interlocutor entre a operação e o cliente final. Perfeito. Ele é um interlocutor que garante o sucesso. Quem garante entrega é seu líder de projetos lá, é a galera de projetos. É o coordenador de cada departamento. Enfim. Mas quem garante sucesso é o sucesso do cliente. Então nós temos CX em cima, que são os contadores, embaixo o time de CS, e abaixo do time do CS, aí sim nós temos atendimento, saque, reclamação, entre outras coisas. Ouvidorias, Aí tudo talvez vai você pra dentro. poderia até colocar uma recepcionista, se você entender, como alguém dentro desse time de CS, mas como atendimento e não como CS mesmo. Que o departamento de CS é feito por um profissional que faz essa interlocução, que seja esse tradutor aí. A contabilidade, por ser Difícil, né? É difícil, é mais complexo. Para você ter entendimento para falar sobre os assuntos, você precisa ter um conhecimento a mais, então acaba dificultando isso. Mas os contadores, eles, justamente por não terem essa visão, essa cultura de vendas e de experiência do cliente, eles não têm essa dimensão da necessidade da especialização de cada departamento. Então, muitas vezes tem a recepcionista do escritório e coloca para ser um SDR, para ocupar a função de um SDR, que quem faz a qualificação quando o lead chega, para fazer o primeiro atendimento do cliente, quando o cliente liga para perguntar alguma coisa. E não, para você garantir a experiência do seu cliente, você precisa ter isso separado. Você precisa ter cada departamento com um dono, com um processo, com uma estrutura sólida, cada uma separadamente. Olha só, eu vou falar dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar claro para o contador entender. O profissional de CS, ele é a babá do cliente, ou o babá do cliente. Então é o seguinte, você tem um cliente, imagina que seu cliente é um bebê de 2 anos, de 1 ano e meio. Você precisa de uma babá para cuidar desse cliente. Quem que vai ser a babá dentro da sua empresa? O que é a babá? Tá com fome? Tá com sede? Já comeu hoje? Já tomou banho? Babá é aquela pessoa que vai ligar para o cliente o tempo todo, ou que vai estar o tempo todo disponível ao cliente, para que ele consiga pegar tudo que o cliente precisa, sem o cliente às vezes ter que precisar de pedir. Então esse cara vai saber as agendas de entrega do cliente e fala assim, fulano, você viu que você recebeu, o meu time te mandou uma guia aí dia tal, para pagar dia tal, você conseguiu pagar? Como é que tá o fluxo de caixa? Precisa de mim para alguma coisa? Então esse cara é o cara que vai estar full time para atender esse cara. Como que você vai dividir essa babá dentro do seu departamento? Eu acho que é o seguinte, cada profissional desse consegue atender talvez 10 clientes, 12 clientes, para poder fazer um atendimento realmente de babá. Sim. Não adianta você querer que um cara faça CS de todo mundo. Para cada 10 clientes, você tem que ter uma babá. Aí você pode dividir, por exemplo, small business. Você pega assim, ó, todo mundo que é MEI, eu vou deixar para fulano de tal cuidar. E monta um processo de sucesso do cliente para esses MEI. Todo mundo que tem empresas aqui do segmento tal, ou de médio porte, ou desse porte, esse porte, eu vou pôr para esse cara cuidar.
Grande porte eu vou para a escala cuidar. Divide sua base de clientes, de acordo com tarefas, de acordo com complexidade, e põe essa babá para cuidar desse cara. Essa babá é o analista de sucesso do cliente. Esse profissional, ele é fundamental. Vou dar um exemplo aqui de um cliente que a gente tem, que ele tinha vários clientes de médio porte e tinha um de grande porte, que era metade da recorrência do escritório. Ele tinha metade pulverizado e metade era de um de grande porte só. E esse de grande porte pediu aviso prévio. E aí o dono da empresa ficou doido, porque estava perdendo a maior recorrência da empresa, e foi entender o que tinha acontecido. E aí ele disse que a parte tributária estava ok, só que a parte de departamento pessoal sempre atrasava. O que ele precisava, às vezes não ia, às vezes ia errado, às vezes ele pedia refação várias e várias vezes. Só que, como não tinha essa conta, essa empresa não tinha um dono lá dentro, ninguém conseguiu perceber esse problema até que fosse tarde demais. O sucesso do cliente, ele consegue ser esse termômetro, ele consegue ser esse ponto de contato que vê se tem alguma coisa errada, o que está errado, e sana os problemas antes que eles aconteçam. Legal. Ou, se acontecer, ele é um ponto de contato para reverter esse cancelamento. Legal. Isso é muito importante que você falou, até sobre departamento, pelo seguinte: a contabilidade ela é dividida em departamento. Poucas das contabilidades são divididas em squads. Sim. Então, a maioria é departamental. Então, qual que é a questão? Você tem o departamento pessoal, fiscal, contábil, legalização. Que legalização em outros estados é chamado de paralegal, não sei o que, bababá, esse trem todo. Só que para o cliente, para mim, enquanto empresário, existe só o contador agora, não existe departamento fiscal pessoal. Para mim é uma empresa única. Se eu quiser saber sobre a guia de INSS, eu vou falar com o fiscal ou vou falar com o departamento pessoal? Exato. Então, assim, tudo bem eu ter cada pessoa para fazer um ponto de contato, mas se eu tiver uma única pessoa que eu puder falar assim, ô bicho, olha tal coisa para mim aí, tal coisa aí tá atrasada, ou tal coisa. Se você tiver este ponto de contato com uma pessoa específica e essa pessoa cuidar da vida desse cliente, é muito melhor. Imagina como se fosse um gerente de contas de banco, por exemplo. Dentro do banco tem, seu aplicativo deu problema, tem uma área de TI lá, não é o gerente de banco que cuida disso. Eu preciso de crédito, tem uma área que avalia crédito, não é o gerente de banco. Mas o seu gerente de contas é o cara responsável por cuidar da sua conta lá, por filtrar e falar, mas, ô fulano, você tá com dinheiro parado aqui, por que você não investe? Ô fulano, por que você não faz um consórcio? Ô fulano, por que você não compra tal coisa? Então, o gerente de banco, se a gente trazer para o nosso universo aqui de tecnologia e tudo, ele é um sucesso do cliente ali, ele é um CS. Ele não é o CX, não é ele que desenvolve as estratégias. As estratégias são desenvolvidas lá em cima na diretoria. Ele é o que garante a execução, o caminho. Ele é que garante o caminho, é que garante essa jornada. Então, ele é o babá do cliente, realmente, é o que a gente está falando aqui. Agora, como desenvolver esse processo de babá do cliente, de sucesso do cliente dentro de uma contabilidade? Esse é o grande desafio. Então, cabe aos decisores criar estratégia, criar toda a jornada, passar essa jornada, definir internamente quem que vai ser esses responsáveis por ser o babá do cliente, o cara do sucesso do cliente, entender que essa metodologia de CS, ela está integrada com NPS, você vai fazer pesquisa de satisfação? Vou. Como que vai ser essa pesquisa? Por que eu vou fazer essa pesquisa? Quais dados eu vou obter dessa pesquisa? Como que, desses dados, como que eu vou aproveitar isso para conseguir mais indicação? Como que eu vou aproveitar isso para entender o meu departamento? Como que eu vou pegar isso aqui e vou voltar lá na minha jornada que eu desenhei no CX lá atrás e vou mudar algum ponto para que seja melhor coordenada essa tarefa? Então, o time de CS, ele garante tudo isso, ele faz todas as pesquisas, ele garante cada etapa do processo, principalmente de onboard, de ativação. Então, esta é uma área que, na minha opinião, as contabilidades falham. Quem que faz isso, né, num contexto geral? O próprio contador. Sim. O próprio contador é esse cara de CS, que vai ligar o fulano, tá bom tal coisa, vamos ver tal coisa aqui, o contador vai na empresa e tudo. Só que o contador é um só. E às vezes o contador, ele pega quando o incêndio já está quase impossível de ser apagado. Aí ele, às vezes, está fora da empresa, recebe a ligação, minha guia, não recebi minha guia. Ele liga para a empresa e fala assim, quem não entregou a guia? E acaba que os processos se perdem. Por exemplo, o negócios contábeis, ele há muitos anos, ele era um negócio que a gente chama de personalíssimo. É igual um psicólogo, um advogado, ele é algo que ele era tratado de pessoa a pessoa, de humano a humano.
Então, o contador, ele é uma figura central para a contabilidade. Às vezes o cliente não sabe nem o nome da contabilidade. Às vezes a contabilidade é nova, mas como é que é o nome da contabilidade? Eu nem sei, eu sei que o meu contador que resolve para mim. Ele liga pro contador e fala assim, ô, Fê, tô precisando de tal coisa, o contador, deixa comigo. Pede pro departamento dele. Só que como que você pega este contador, essa função que o contador faz muito bem, e você consegue treinar outras pessoas para fazerem isso? Por quê? O que acontece aqui na nossa realidade? O contador, ele tem 30 anos que tem empresa contábil, ele está passando a empresa para o filho. Só que o contador continua sendo a referência. Se o contador aposenta ou morre, acabou o negócio, porque o filho não aprendeu, ele ainda não teve a vivência desse CS que é o contador. Então, como que você pega, no caso, por exemplo, a gente está falando no caso aqui de sucessão familiar. Sim. Mas esquece sucessão familiar. Como que você treina um time para que todo mundo tenha a segurança de conversar com aquele ponto de contato do mesmo jeito que tem para conversar com o contador? Como que você treina um time para você conseguir tirar férias e deixar sua contabilidade Legal. funcionando normal? Tirar férias, você poder viajar com a família, você poder fazer isso. Como que isso funciona na prática? Isso funciona na prática? Funciona. O contador, ele só tem que ter duas coisas. Primeiro, o entendimento e a coragem de poder falar assim, tudo bem, eu abro mão de atender esses caras, porque eu sei que o fulano aqui consegue fazer isso melhor que eu consegui treinar esse cara. E esse é um processo muito difícil para o contador, ele abrir mão de passar para outra pessoa atender o cliente dele, é um processo que gera dificuldade aí, viu? Gera muita, mas a gente aqui, o contador agora, qual que é o nosso core business? Qual que é a nossa missão do contador agora? Vamos lá. Ajudar clientes a crescerem. Alavancar Alavancar negócios negócios contábeis, contábeis. ajudar clientes a A gente crescerem. trabalha com empresa que quer alavancar. Você não consegue alavancar um negócio se você cuidar de todos os clientes. É óbvio. Como é que eu conseguiria, por exemplo, atender 700 pessoas? Você não consegue atender 700. Não existe nenhum cara no mundo que consegue atender 700 pessoas. Você consegue atender 5 bem atendidos, 10 bem atendidos, 20 bem atendidos. 700 você não consegue. Então, como que você faz uma empresa crescer pra caralho? Como que você faz uma empresa virar uma Deloitte da vida? Sendo que é você que é o ponto de contato de todo mundo. Você não consegue. Então você tem que ter essa pessoa, essa figura central, para ser o ponto de contato daquele determinado setor de clientes, para aquele determinado tipo de clientes. E isso é estruturar uma área de CS. E isso não é feito, isso não é mágica, isso é embasado em técnica. E é isso que a Sim. gente faz aqui. É pegar o seguinte, beleza, o cliente entra, eu vou explicar aqui como que funciona esse nosso programa de estruturação de departamento de sucesso do cliente na contabilidade para que as pessoas entendam. O departamento funciona da seguinte maneira. O cliente entra aqui, a gente senta com os principais decisores e a gente define em algumas reuniões, em algumas, não é em uma só, todos os pontos de contato desse cliente, toda a jornada interna desse cliente, toda essa cartolina que a gente falou, a gente faz em mapa mental e a gente faz de todos os pontos da empresa, do começo ao fim, de frente a trás, e consegue entender tudo como é que funciona a empresa hoje. Sim. Pega tudo que teve de reclamação, de cancelamento, e tenta identificar quais os pontos ali que poderiam ser melhor, mais bem elaborados. Dentro disso, pega, dentro de uma empresa de contabilidade, como é que a gente estrutura um processo de onboard desse cara? Quem é o responsável por onboard? Quem é o responsável por ativar? Quais são os funcionários ou os profissionais que a gente consegue, por perfil, identificar que tem uma habilidade para ser um cara de CS? Se não vai trazer de fora, como que vai ser esse cara que nós vamos trazer de fora? Dentro disso, como é que a gente estrutura uma rotina de CS, que é o principal? Qual que é a rotina de um cara de CS? Ele vai chegar na segunda-feira de manhã e vai olhar as agendas de entrega de documentação, por exemplo, para o cliente, ele vai ligar para o cliente, ele vai identificar cada ponto do cliente, ele vai identificar que cliente X tem tal coisa, que cliente Y tem tal coisa, ele vai ligar para o cliente, o que ele vai fazer de segunda a sexta. Então, é pegar esse departamento e transformar ele numa rotina. Qual que é a rotina? E aonde que essa rotina está nos levando? Ah, vou descer um degrau e ir para atendimento. Por onde que vai ser o atendimento? Nós vamos ter um CRM, nós vamos ter um pipeline, nós vamos ter o próprio software de contabilidade. Como é que vai ser essa estrutura? Quem que vai administrar esse CRM? Quem que vai administrar isso aqui? E a gente começa a criar um processo inteiro, coordenado, organizado.
Com todos os passos de se o cliente seguir por esse caminho, vai executar tal ação, se ele seguir por outro caminho, vai executar tal ação. Então, a gente consegue pensar com base no diagnóstico da empresa, em tudo que já foi feito, em todas as variáveis possíveis e o que a gente pode fazer mediante essas variáveis para realmente pensar na experiência e no sucesso do cliente dentro da empresa. Perfeito. Então é o seguinte, ó, vamos fazer pesquisa de NPS. Como é que a gente vai aproveitar essa pesquisa de NPS? Existem várias outras metodologias de pesquisa. Qual que é a melhor utilizada para a contabilidade? Como que a gente pega? Quem que é responsável por fazer? De quanto em quanto tempo? Quem analisa esses dados? Como é que a gente aproveita isso para fazer vender mais? Quais são os pontos de vendas que esse cliente tem? As oportunidades que a gente pode vender para o cliente? Como que a gente pode fazer upsell? Tudo isso desenhado, a gente cria uma jornada de CX, de CS, uma jornada do cliente completa. Exatamente. A gente tem alguns contadores, um ponto que você colocou, sobre que ele é a referência da empresa. Então, a gente tinha um cliente aqui que falou comigo assim, Vanessa, mas eu sou a cara da empresa. Todo mundo só vem para a empresa por causa de mim. Para você ter uma ideia, se o meu cliente vai comprar um carro na pessoa física, ele me liga e pergunta a minha opinião. Falei, beleza, só que você consegue fazer isso para todos os clientes da sua empresa, você vai fazer isso para sempre? Você atualmente está com 50, mas quando você tiver com 300, você vai se manter desse jeito? E você ter um profissional de CS para cuidar dessa parte, ele vai se tornar a referência desse seu potencial cliente. Desse seu cliente, ele que vai conduzir, ele que vai conversar, ele que vai entender se tá bom, se não tá. O CS, ele é o psicólogo, é a babá, é o amigo, ele é tudo que ele precisa e tira esse papel do dono da contabilidade. O contador, se ele quiser executar essa função, beleza, ele sai da operação e executa essa função, mas executar as duas, você não consegue executar bem nenhuma. Então, por isso que é importante cada departamento ter um dono. Exato. Nós estamos falando aqui de empresas que estão preparadas para ser realmente empresa. Exatamente. Enquanto o contador encara o escritório dela, tem um escritório de contabilidade, ele nunca vai conseguir pensar como empresa e ter um processo definido como empresa. Por isso que esse nosso podcast, ele é delicado e profundo, porque ele não é para qualquer um. Ele não foi, por exemplo, meu pai, que teve escritório de contabilidade a vida toda, que a vida toda ele que atendeu os clientes, e as reuniões ele fazia quando ele saiu do serviço, ele tinha um bar lá perto de casa, que lá que ele entregava guia para os clientes. Eu não bebo, eu não teria como fazer o seu CS dele. Mas assim, e num contexto geral isso acontece muito. O contador, ele tem, a maioria dos clientes que ele recebe é por indicação, é ciclo de amizades, e fica uma coisa que não é profissional. Não é que tá errado. É porque acaba sendo uma cultura muito centralizadora. Exato. Ele tem medo da pessoa que vai executar essa função não fazer tão bem quanto ele, não fazer do jeito. Dele. Só que aí entra a parte justamente de treinar, de você ter pessoas que são capacitadas, que são treinadas, que sabem o que estão fazendo, que conseguem tomar decisões e que ajudam nesse processo, na condução da sua empresa. Ou em última análise, se mesmo depois de tudo o contador entender que é ele quem tem que fazer isso tudo sozinho, mas que ele tenha todo mundo por trás dele, apoiando ele, o pessoal chegar a ligar pro cara e já saber o que tem que falar. E aí ele entra mais um dos pontos do seu checklist aí, que é metrificar. Porque se você você quer saber exatamente o que está acontecendo, você consegue ter ferramentas para você analisar isso. Ferramentas de reuniões para saber as reuniões realizadas, as conversas, a satisfação, a temperatura desse usuário, se ele vai propagar a sua empresa, se ele é detrator, se ele é neutro. Então, você consegue saber tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa aplicando essas ferramentas de mensuração. Exatamente. Ó, Vanessa, eu acho assim, ó, esse podcast sobre o sucesso do cliente, a gente poderia falar aqui a tarde toda sobre isso, porque cada ponto que a gente pega são 2, 3 horas de conversa. Mas assim, vamos deixar, você tem alguma coisa aí a acrescentar? Eu acho que só para arrematar essa parte de ter um sucesso do cliente e a parte de métricas, é você conseguir analisar também o porquê que seus clientes estão saindo. Porque esse é um dado fundamental para você melhorar a experiência do seu cliente, a jornada do seu cliente, o que você pode fazer lá no início para evitar o churn no final. Então, toda a jornada, ela se complementa. Então, você não pode começar a colocar uma fase só e deixar o restante ao Deus dará.
colocar um onboard e não ter alguém para acompanhar o ongoing. Então, toda a jornada do cliente ela precisa ser analisada, mensurada, colocada em prática para tomada de decisão e para melhorar a experiência do seu usuário no final das contas. Então, vamos deixar aqui um recado aqui. Vamos deixar na do meio aqui. Meus amigos contadores, vocês que têm empresas contábeis, se você quer criar um processo, né, de sucesso do cliente, de CX e de CS na contabilidade, se você quer estruturar o seu onboard, se você quer ter todo esse mapeamento, quer ter essa inteligência de negócio por trás, essa jornada do cliente do começo ao fim, de maneira com empresas que sabem de fato fazer isso, que já fizeram para mais de 700 empresas, que é o nosso caso. Nós temos um programa disso aqui, de estruturação de departamento do sucesso do cliente. É um programa profundo, não é um programa raso, não é um programa de 3 dias, não é imersão de 2 dias, não é curso que você vai assistir 2 dias, é um programa de imersão profundo, onde a gente vai entrar com você em cada ponto. A gente também tem o nosso treinamento, para quem quiser aplicar sozinho, mas para quem quiser que a gente aplique, é um programa profundo, é uma imersão profunda. Eu vou deixar aqui nos links algumas opções que vem bater um papo com a gente, porque eu acho que, eu acredito verdadeiramente que quando você traz o cliente para o centro, quando você traz o cliente para o centro da sua jornada, da sua empresa, a sua empresa cresce, ela fica muito maior, ela fica muito mais poderosa, ela ganha um DNA e ela realmente ela cresce, se sustenta sem depender de achismo, sem depender de fé, sem depender de contador, sem depender de sorte. Pensa na Contabilizei. Ninguém sabe o nome do contador responsável lá pela Contabilizei porque é irrelevante, porque todo o processo que os caras têm fazem os caras garantir 10 mil clientes. Pensa numa Deloitte, uma KPMG, uma Pricewaterhouse, Cooper, você pensa numa BDO, você pensa em empresas que saíram do absoluto zero e que são Big Four, são grandes empresas e que tem processo, tem time. Então, é isso que a gente faz as empresas, que a gente quer das empresas contábeis, que elas ganhem uma maturidade de negócio, e é isso que o nosso programa faz, certo? Exatamente, a gente consegue pegar a sua contabilidade onde que ela está e criar todos os processos necessários para ela alavancar. Então, se você quer sair realmente do achismo, de depender de indicação, de depender da fé, ou quer sair totalmente da operação e começar a criar uma estrutura de uma empresa de verdade, o nosso programa é o ideal, é a solução. É isso aí. Então, meus amigos, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Obrigado, Vanessa. Vamos lá. Obrigada, gente. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui nos comentários o que mais vocês querem que a gente traga de conteúdo. E até a próxima.